Primeiro, cumprimentar aqui o nobre relator, Rodrigo Pacheco, que fez um brilhante relatório, testemunhar a capacidade que ele está tendo de diálogo e de construção de um texto que seja possível termos o máximo possível de não só de apoiamento, mas também de compreensão de que estamos tomando uma decisão correta ao legislar sobre um tema que as duas casas já legislaram, mas que agora, em definitivo, a gente começa a unir as pontas. Eu queria só sugerir, senhora presidente, ao relator, senador Rodrigo Pacheco, ao fazer algumas sugestões aqui para que ele pudesse analisar a possibilidade de colocar no seu relatório e aproveitar aqui algumas sugestões, essas oriundas de reuniões que nós tivemos ao longo do dia com vários representantes da Associação dos Magistrados, do Ministério Público. Gentileza dos colegas e dos que estão acompanhando essa reunião, esta sessão. Este é um tema complexo, um projeto extenso, que requer a atenção das senhoras e senhores senadores. Muitas emendas estão sendo apresentadas, inclusive acatadas pelo relator. Não se trata do mesmo projeto da Câmara dos Deputados, devido à quantidade de emendas acolhidas pelo relator. Então, eu gostaria de pedir aos colegas e também aos assessores que fizessem um pouquinho mais de silêncio. Está tendo aqui, a meu ver, o senador Everton está apresentando algumas emendas orais. O relator vai ter que se pronunciar em relação a elas. Então, por favor, eu acho que esse projeto é relevante e precisa da atenção de todos. Obrigado, presidente. A ponderação que o senador Everton faz em relação a um dos incisos no tocante ao Ministério Público, que é justamente o inciso 3. Vossa Excelência faz a sugestão da ressalva de que não caracteriza esse crime a investigação preliminar sobre notícia de fato. Então, informa Vossa Excelência ao plenário que acolho a emenda oralmente apresentada pelo senador Everton, e aí, de certo modo, atende também a uma ponderação que foi feita pela juíza Selma e uma emenda também pela senadora juíza Selma, que é a previsão de dar início a procedimento sem indícios, contando ressalvado a investigação preliminar sobre notícia de fato, que é uma prática do Ministério Público que não pode ser criminalizada. Senador Everton, Vossa Excelência eu gostaria que Vossa Excelência depois formalizasse, porque Vossa Excelência está apresentando emendas. Vossa Excelência pode apresentá-las orais, depois apenas pedir para a assessoria que oficialize antes ainda do término da discussão e votação, e o relator vai acolhendo ou não as emendas apresentadas neste momento oralmente por Vossa Excelência. Pela ordem, agradeço, já que a assessoria vai providenciando. Com a palavra pela ordem, senador Cid. Não, é só para deixar assim, claro, que, pelo que eu entendi, o senador Everton está propondo alterações nesse momento que foram sugeridas por entidades do Ministério Público e por entidades dos magistrados do Brasil. É bom que isso fique claro, para que, às vezes, a gente não tenha aqui pessoas que sejam mais reais do que os reis, né? O próprio Ministério, a Associação do Ministério Público e a própria Associação dos Magistrados estão compreendendo a importância de se rever. Vi ontem em depoimentos unânimes aqui a legislação que trata dessa matéria e estão participando, e o relator tem demonstrado abertura para... Então, eu queria só frisar, ressaltar aqui essa interação entre o senador Everton e o senador Da mesma forma, senador Cid, que traz uma relevante contribuição a esta comissão, da mesma forma, as últimas emendas relatadas no adendo do senador Rodrigo Pacheco, as emendas de número 12 a 35, que foram apresentadas pelas senhoras e senhores senadores, a maioria delas também veio da Associação do Ministério Público ou de conversas que houve entre a magistratura e o Ministério Público e senadores desta casa. Das emendas número 12 a 35, muitas delas acatadas pelo relator no adendo do seu relatório. Por isso, senhora presidente, eu acho que seria oportuno que alguns personagens avulsos, geralmente histriônicos e que gostam de dar a sua opinião pessoal, se curvassem
as associações que, querendo ou não, eles integram. Continuando a palavra para a colocação de suas emendas, por enquanto orais, senador Everton. Outra sugestão dada e acolhida por nós é a substituição do artigo 9º, inciso 12. O texto, e aí o texto, isso aqui é específico para o Ministério Público. A substituição ficaria o texto da seguinte forma: expressar, por qualquer meio de comunicação, juízo de valor indevido sobre procedimento ou processo. Eles tinham colocado apenas processo, e eu estou sugerindo procedimento. Pendente de atuação do Ministério Público ou sobre manifestações funcionais extrapolando o dever de informação e publicidade, ressalvada a crítica nos autos em obras técnicas ou no exercício da magistratura. Isso aqui, do magistério. Isso aqui é outra sugestão que estou fazendo ao relator. Senhora presidente, de fato, ontem à noite nós nos reunimos com diversas entidades associativas do Ministério Público e de magistrados, eu e o senador Everton. Houve realmente uma solicitação para que houvesse uma alteração deste inciso, justamente para não se criminalizar como abuso de autoridade a opinião externada. E o texto foi, inclusive, sugerido ao senador Everton, e eu agora o acolho para poder substituir do texto atual, colocando o texto ora sugerido pelo senador Everton. E por último, lembrando que esse texto sugerido não tinha o procedimento, foi incluído já agora. Agora não, ontem por mim. A palavra procedimento. E por último, o artigo 23, que ele altera o artigo 18 da Lei 7.347/85. Hoje o texto está assim, artigo 18. Nas ações de que se trata essa lei, quando propostas temerariamente por comprovada má-fé, com a finalidade de promoção pessoal por perseguição política, haverá condenação da associação autora ou membro do Ministério Público ao pagamento de custas, emolumentos, despesas processuais, honorários periciais, advocatícios, sem prejuízo de responsabilidade civil por danos provocados pelo réu. Então, aqui nós estamos sugerindo a retirada temerariamente e a retirada com a finalidade de promoção pessoal ou por perseguição política, ficando da seguinte forma: nas ações que se trata essa lei, quando propostas por má-fé. Ponto. Aí continua. Haverá condenação da associação autora ou membro do Ministério Público ao pagamento de custas, emolumentos, despesas processuais, honorários periciais, advocatícios, sem prejuízo de responsabilidade civil por danos provocados ao réu. Aqui nessa emenda, o senador Everton suprime as palavras temerariamente, a expressão com finalidade de promoção pessoal ou perseguição política, e mantém só a elementar comprovada má-fé. Também foi uma sugestão de representantes do Ministério Público, salvo melhor juízo do Mato Grosso do Sul, que fez essa sugestão para supressão dessas elementares. Eu vou também acolher, por entender razoável, a emenda apresentada pelo senador Everton.